Irmãos, hoje eu me senti realmente numa das viagens, porque nós estávamos tendo problema para mostrar alguma coisa aqui que nós fizemos, e é tão interessante que na África toda vez acontece um problema quando nós vamos apresentar alguma coisa no projetor, né? Então, da última vez eu comprei eu estava com 2 cabos, um cabo VGA e um cabo HDMI. Falei, bom, agora eu estou com os 2, não vai ter problema, né? Mas, por via das dúvidas, o pastor nós estávamos no hotel, o pastor no quarto dele falou, pastor Léo, não é melhor experimentar na véspera, antes de amanhã de manhã nós irmos? É melhor experimentar para ver se vai funcionar, porque eu tinha comprado aquele cabo, não sabia, ainda não tinha usado, né? Então, eu liguei o projetor lá no quarto do hotel, coloquei a tomada, tudo direitinho, ele funcionou, graças a Deus, está tudo funcionando certinho, né? Aí fomos para a igreja. Chegamos lá na igreja, liguei tudo de novo, acendeu, cadê a imagem? Nada. E não tinha como trocar de cabo e nada disso. Como é que pode? E interessante que o projetor tinha ficado na memória, porque eu não sabia nem que o projetor tinha memória, e tinha ficado na memória a imagem que eu tinha colocado no quarto. Quer dizer, olha aí, ó, eu testei, ó, a prova aqui, eu não enganei não, eu testei, olha lá, como é que tem a imagem do que eu vou falar gravado no projetor, né? Mas não funcionou. Aí resolveram trazer um outro computador e liguei com tomada antiga e veio a funcionar. Então eu estava tranquilo ali, viu? Eu estava tranquilo, porque eu já estou acostumado com isso, né? E logo hoje que eu resolvi apresentar para vocês a Chopela. A Chopela é o táxi que eu pego quando eu estou em especial em Moçambique. É o melhor táxi que tem lá, né? E o problema é quando chove, né? Porque molha um pouquinho. E quando o motorista também gosta de correr, que aí você fica escorregando no banco ali atrás, para um lado e para o outro, e vocês já viram que não tem porta, né? Então é um pouquinho assim, tipo montanha-russa lá da Disney, né? Mas é para ficar mais emocionante, né, o trabalho, né? E nós temos usado a Chopela agora mesmo, lá onde teve esse ciclone. Nós andamos de Chopela naquelas ruas que foram destruídas lá. Chegamos a ver a destruição quando, antes ainda, uma semana antes do ciclone chegar, eu estava numa Chopela vendo já a chuva que já havia alagado e muita gente já sem casa, né? Já tinham perdido tudo antes do ciclone chegar, porque depois que o ciclone chegou, a cidade inteira ficou debaixo d'água. É triste, é a realidade, e é assim que eles também ganham o seu dinheirinho, né? O taxista consegue ganhar um trocadinho dirigindo a Chopela. E para facilitar, às vezes, a compreensão, eu uso a Chopela para explicar o que eu quero falar. E é o que eu queria fazer agora, antes de ler o texto. Já imaginaram, mesmo que você não esteja dirigindo uma Chopela, mas esteja dirigindo o seu carro, já imaginaram se o tempo todo que você estivesse dirigindo, você estivesse olhando o retrovisor e não olhando para frente? Você estivesse o tempo todo ali dirigindo, olhando o retrovisor, você ia acabar batendo, não é? Agora, eu já tenho uma dificuldade tão grande que, se não tiver retrovisor, eu fico atrapalhado, eu não consigo dirigir. Não sei você, mas eu já, se está com o espelho virado, ou aquele espelhinho da frente quebrado, o retrovisor, eu fico atrapalhado, né? Até esses carros novos agora que acendem lá uma câmera, né? Quando eu vou dirigir a velhinha lá da Caravan que não tem, eu já não sei dar mais marcha ré, né? Porque eu já estou acostumado a ver na câmera se tem gente atrás, né? Então, na van, eu fico sem saber como é que eu vou dar marcha ré, que eu já estou tão acostumado. É importante você ter o espelho retrovisor, inclusive no ministério.
inclusive no nosso viver diário, na nossa vida, no dia a dia. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ninguém consegue viver sem a história. Ninguém consegue caminhar nesse mundo sem saber o que já se passou, ou o que pode vir de trás e interromper o seu caminho. Você precisa ter noção da experiência adquirida. Concordam comigo? Ninguém consegue viver neste mundo sem aprender lições do passado. Mas você não consegue viver visando atingir um objetivo na sua vida se você ficar preso apenas ao passado. Não é verdade? Já imaginaram você dirigindo também um carro, ou uma chopela daquela que tem um monte de pedais? É uma lambreta, né? Uma motocicleta adaptada, né? Então tem um monte de coisa ali que ele tem que fazer manualmente, porque não é um veículo fabricado propriamente assim, ele foi adaptado. Então eu fico lá olhando lá o camarada dirigir, eu fico vendo, ele aperta ali, ele aperta acolá, é igual motocicleta mesmo, né? Tem não é volante, né? Como é que chama? É o guidão, né? E ele vai ali, aí de vez em quando ele aperta, puxa o negócio lá embaixo para frear, quando o freio ali não freia legal. Então, você já imaginou você dirigindo um carro também o tempo todo e você só olhando para o painel? Você está dirigindo e aí vai olhando ali o painel, peraí, estou a 60, não pode passar. Não, aqui é só 55, acaba batendo. Você não pode ficar também pensando o tempo todo, peraí, agora eu aperto o freio, agora eu aperto o acelerador, agora eu aperto o freio. E vai dirigindo olhando para saber o que está fazendo. Não é assim. Mas muitas das vezes nós ficamos tão preocupados com as coisas que fazemos, porque é importante você olhar o painel do carro para saber se está correndo, se acendeu alguma luzinha. Eu até achei engraçado no Cine Rio, eu já sei até porquê. Essa semana apareceu no Facebook, né, uma mulher que telefonou para o marido, marido, acendeu aqui uma luzinha que é igual àquela... a lâmpada de Aladim. Aí o marido gentilmente falou assim, faz 3 pedidos. Era o óleo que tinha acabado, né? A lâmpadazinha do óleo, né? Mas já imaginou, se você ficar o tempo todo olhando para o painel, você não vai conseguir conduzir, dirigir. Conduzir é a palavra que eles usam lá, né? Dirigir é o que o brasileiro fala. Então, eu estou falando de lá, estão vindo as palavras. O que eu quero dizer, sabe o que é? É que às vezes nós ficamos preocupados com a atividade. Nós ficamos preocupados com as coisas que nós temos que fazer no dia de hoje, o presente, o nosso contexto ao redor. E nós ficamos tão preocupados com as tarefas, ficamos preocupados com aquelas coisas que nos guiam no presente, que nós também ficamos sem perceber se estamos indo na direção do objetivo ou se nós estamos perdidos no espaço, no caminho. Então, veja bem, a experiência passada é importante, mas você ficar, às vezes, preso para aquelas atividades, virar um ativismo até dentro da igreja, você também não consegue chegar no rumo. O mais importante para se dirigir uma chopela, para se dirigir um carro, é que você saiba para onde você está indo. Você tem que ter a visão certa do seu ministério. Qual é o seu papel como membro do corpo de Cristo? Qual é a missão que você desempenha dentro do corpo de Cristo para que você possa se dirigir para o objetivo de maneira certa? Senão você vai ficar preso no passado ou vai ficar preso no ativismo. Entendem? Eu de vez em quando brigo com a Luciene, né? Porque às vezes ela quer sair de casa. Não são, os homens não são assim, mas as mulheres têm uma hora que temos que sair, vamos na rua, né? Vamos para a rua. Mas para onde? Vamos sair. Sair, para mim, sair é uma coisa muito abstrata. Sair. Então eu entro no carro e sento no carro e fico parado dentro do carro. E ela, vamos aonde? Olha, essa é uma história que eu acho que até já falei aqui, mas eu repito essa história o tempo todo. Ela está aqui testemunha.
Aonde nós vamos? Eu quero saber se eu vou virar à esquerda, se eu vou virar à direita. Se você não diz aonde quer ir, eu não sei também o que eu vou fazer com o carro. Eu posso dar marcha ré para um lado, eu posso dar marcha ré para o outro. Você tem que me dizer antes de sair. Na nossa vida, no nosso ministério, no trabalho na igreja, nós nos preocupamos muitas das vezes com aquilo que já aprendemos, com as maneiras como nós fomos acostumados a louvar, a cantar, a pregar, a ensinar, a liturgia. Lá na África eu falo sobre o protocolo, né? Eles são, parece uma missa o culto, eles têm um papel, todo domingo tem um roteiro lá, todos eles seguem o roteiro, eu te deve lembrar, é uma coisa incrível, eles seguem aquilo religiosamente, é o protocolo. Eu fico danado com aquele negócio, porque você não está ali pensando na presença de Deus, você está seguindo um papel. Isso é olhar para trás, é você viver da experiência, é você viver daquilo que te conduziu até esse momento. Quando você, na verdade, você tem que olhar para onde que Deus quer que você vá. Qual é o objetivo que Deus tem para você na igreja, aqui neste lugar? E é sobre isso que eu queria falar, sobre visão e sobre missão. E é um texto que está ali como referência de João 4,35, um texto muito conhecido. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Cacau já falou hoje aqui, nós estamos orando sempre antes de começar o culto, nós estamos com uma ênfase de alcançar esta cidade para Jesus, não é? Esse texto ali vai nos ensinar muita coisa em termos de focar no alvo que o Senhor Jesus tem para nós, para que nós não fiquemos perdidos na experiência que trazemos ou no ativismo que praticamos. E é isso que eu queria falar com os irmãos agora. Eu queria falar sobre a visão certa, sobre a missão certa. Eu já estou precisando trocar de óculos, porque meu óculos já está vencido, já tem mais de 2 anos. Então eu vou no oculista, aonde ele vai botar aquele aparelhinho e vai ficar ajustando o quê? O foco, não é? É isso que eu quero dizer. Chega um momento na nossa vida, no nosso ministério, que nós precisamos ajustar o foco. Olha, esse texto está num contexto que começa em João 4, 1 a 18. Eu queria ler, porque é mais importante os irmãos seguirem a história do que eu ficar falando. Então, João 4, de 1 a 18, essa primeira parte diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, quase meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva.
Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Aonde, pois, tem essa água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Eu podia já parar aqui e falar uma série de coisas que estão aqui, de certa forma assim, escondidinhas aqui, mas que começando a ler, você começa a descobrir. Eu só quero ressaltar algumas pequenas coisas antes de passar para a outra parte. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, é que há sempre quem fala quando alguém está fazendo alguma coisa, né? No caso aqui, é só você começar a trabalhar que alguém vai começar a falar, né? Se você não faz nada, às vezes até fala, ninguém faz nada, mas quando você faz também fala. Bom, já estavam começando a criticar Jesus porque ele estava batizando muita gente. Assim, na verdade, ele não batizava, era o discípulo que batizava, mas já estavam criando caso com Jesus por causa disso. Ele nem se importou com isso. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é um outro aspecto. Era necessário atravessar a província de Samaria. Eu comecei a olhar no mapa e eu fui descobrindo o seguinte: imagina que a travessia que Jesus estava fazendo para ir para Jerusalém era para o sul. Eles estavam no norte, Samaria no meio, eles iam atravessar de norte a sul. O mais comum era ir pelo Vale do Jordão, mais pelo centro, porque era um lugar mais plano. E o caminho central, passando por Samaria, que talvez pudesse ser até mais curto, mas era montanhoso. Eu nunca estive em Jerusalém, mas eu estive na Líbia, no Líbano, e eu até vi os lugares onde o apóstolo Paulo passou nas viagens. E eu fiquei impressionado com o lugar, porque você fica em cima de montanhas, e não é um clima gostosinho da Flórida, não. Você está num planalto e você olha para a montanha e está tudo branco em cima, é neve lá. Você ali, eu não estava nem inclusive com roupa adequada, né? Um frio danado, sem neve onde eu estava, mas a montanha alta ali, tudo branco. Nesta parte entre o norte e o sul, passando por Samaria, era a região de montanha e era uma situação complicada para atravessar. O normal era fazer o caminho costumeiro, que era pelo Vale do Jordão, pela parte mais planície. Ou então pelo litoral, que também era planície. Mas olha só, era necessário atravessar. Muitas das vezes nós fazemos alguma coisa no nosso ministério em que nós vamos fazer não porque nós estamos com vontade, não porque nós estamos gostando de fazer, mas é porque é necessário. Nós precisamos muitas das vezes empurrar o carro. Até a Luciene já empurrou lá na África, já empurramos carro, porque nós saíamos para ir até uma cidade e acabava a gasolina, dava defeito, os carros eram sempre meio fraquinhos lá, já fomos rebocados por trator, para poder chegar até um lugar para dormir,
né? E em estrada, um escuro danado, não tem iluminação. Já imaginou? Eu, Luciene, outras missionárias estavam conosco, tudo na estrada, parado ali, só passava carro, e aquela preocupação de ser assaltado, né? E nós ali fazendo o trabalho porque era necessário. Jesus tinha consciência do que era necessário e não daquilo do que ele quisera ou queria fazer, ou que era o que ele desejava fazer. Mas ele disse mais adiante que ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Isto é uma coisa que eu queria ressaltar. A outra coisa é que ele estava cansado. Às vezes a gente está cansado, né, Eduardo? Depois de trabalhar um dia inteiro, ainda tem que ir para a igreja. Né, Eude? É barra, não é? É barra. Mas às vezes nós temos... né? Ele está dizendo com a cabeça ali, o Gil. Mas às vezes a nossa... Eu falei só dos homens, mas não quer dizer que as mulheres também não ficam, não, tá? Também, né? Cuidar da Estherzinha aí dá um trabalho, né? Às vezes nós temos que ter a consciência de que a nossa presença no corpo, ela é muito importante. Nós fazemos falta. Nós enfraquecemos quando nós não estamos presentes. É necessário. Não é talvez o que você queira, talvez você esteja cansado muitas vezes, mas é necessário. Como foi necessário para Jesus e para os discípulos caminharem pelas montanhas e passarem por Samaria. E olha que eu estou falando apenas de questão geográfica, estou falando apenas de cansaço, mas se nós formos estudar a história, a questão cultural, tinha uma briga danada dos samaritanos com os judeus. Não se esqueçam que samaritano também era judeu. Foram as 12 tribos que foram distribuídas ali. Acontece que o povo judeu que morava naquela região chamada Samaria, com o passar do tempo, eles começaram a se ligar, casar, fazer família, construir lar com pessoas da comunidade, com o povo que era daquela região, que eram povos pagãos. Então começou a haver uma degradação naquele grupo judeu da região de Samaria, a tal ponto da coisa se tornar tão grave que os sírios conquistaram e levaram o povo cativo. Tinham 2 reis, né, quando dividiram as tribos em 10 e 12, né, era Jeroboão e Roboão, né? Não foi muito tempo depois que o lado de Judá, que era o outro lado, também se afastou de Deus e acabou sendo levado cativo para a Babilônia. Isso nos mostra historicamente o seguinte: muitas das vezes nós temos que aprender com a história, o retrovisor, né? Nós temos que aprender com a história. Quando você se afasta de Deus, você acaba criando problemas na sua vida do presente, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então nós temos que estar atentos para aquilo que nós estamos fazendo hoje, porque nós vamos colher amanhã o que estamos a fazer. O fato é que tinha um conflito geográfico para atravessar, tinha um conflito cultural para atravessar, e tinha uma briga religiosa também, porque o povo de Samaria queria participar com o povo de Judá na construção do templo. Mas acontece que o povo de Judá disse: não vai não, vocês são pagãos. E aí criou também uma briga religiosa. Aí eu pergunto para vocês: você entra nesses formigueiros para pregar o evangelho? Jesus entrou. Era necessário passar por Samaria. Vejam que tudo isso se aplica para nós. Muitas das vezes nós ficamos num aspecto do conforto, não é, Cacau? Não vamos fazer coisas que vão desafiar muito, que vão desestabilizar muito a nossa vida, o nosso cotidiano. Mas para Jesus não houve essa questão. Ele simplesmente entendeu que era necessário passar por ali. Olha, tem bastante outras coisas aqui, não é? A questão da mulher pedindo
ou melhor, Jesus pedindo água para aquela mulher, é até uma piada, né? Ela deve ter falado para ele de maneira sarcástica, né? Você está pedindo água, você não tem nem como pegar, agora você veio pedir para mim, uma samaritana, para poder te dar água. Você está por fora. Como é que você vai poder me dar uma água que é muito melhor do que essa, se nem essa você consegue? Nem a água do poço você consegue tirar, você vai me dar uma água que eu não vou ter sede nunca mais. A mulher deve ter dado uma mexidinha em Jesus, né? Deve ter dado uma fisgadinha com as palavras dela, né? E Jesus começa a se revelar para aquela mulher. Então, esse texto de 1 a 18 tem esse contexto onde, principalmente, eu começo a ver o seguinte: Jesus começa a se mostrar para alguém que sabia da promessa de um Messias, porque eles eram também descendentes de judeus. Eles também esperavam, ela também esperava o Messias vir. Então Jesus começa a se revelar para ela como alguém especial, a ponto dela dizer assim: esse camarada deve ser um profeta, porque ele acabou falando coisas de mim que ninguém sabia. Ele deve ser realmente um homem de Deus. E quando Jesus diz para ela sobre ela não ter, o marido que ela estava tendo agora não era de fato marido, né? Alguém que ela vivia não era o marido dela, mas ele realmente deve ser alguém enviado por Deus. Aí tem João 19 a 30, em que Jesus continua dizendo assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Ela concluiu: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E aí Jesus diz o quê? Eu o sou. Eu que falo contigo. Jesus se revelou para ela. Estão começando a entender por que foi que Jesus disse que tinha que passar por Samaria? Ele sabia que tudo isso ia acontecer. Então ele podia ter feito o caminho que era melhor para ele, mas ele passou por ali porque ele sabia exatamente o que precisava acontecer. Ele tinha a visão, ele compreendia bem a missão que Deus havia dado para ele, que é o que nós precisamos fazer. Neste ponto em que Jesus se revelou para ela, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher, que já não era uma coisa muito normal naquela época. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro, foi para a cidade e disse para aqueles homens da cidade: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? O Messias? Olha o que aconteceu lá em Verdim, lá embaixo, aqueles homens da cidade. Eles saíram após o testemunho da mulher. Será que o Messias está aí? Ela falou: olha, eu tive uma experiência com um profeta lá, e eu estou achando, ele disse que era, eu estou achando que ele é o Messias. E ela contou aquilo para os amigos dele na cidade. E então eles saíram,
depois da cidade e vieram ter com eles. Olha, decisão concreta. Eles saíram da cidade e foram. Isso tudo é uma coisa que é passado. O original, no grego, mostra que foi um ato que aconteceu. Eles se mandaram e foram para lá. E aí, o 4:31, começa dizendo, mais um. Nesse ínterim, ou ínterim, né? Acento no i. Os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, e aí que volta aquele texto lá do início, não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Tem muita coisa aqui nesse texto. A primeira coisa é o nesse interim. O interim é exatamente você dizer assim: Jesus sabia que aquela mulher tinha ido para a cidade. Ela havia falado com os homens lá. E Jesus sabia que eles estavam vindo. Os discípulos não sabiam de nada. Mas Jesus sabia que tinha uma multidão daquela cidade que estava vindo para ver quem ele era, quem era aquele homem que a mulher havia dado testemunho. Percebem? Está tudo conectado, esse texto está numa sequência, uma conexão. Nesse intervalo em que os homens estavam saindo de Samaria para ir para lá, os discípulos insistem com Jesus: e aí, não vai comer? Jesus estava cansado, né? Aquela caminhada tinha sido dura. Jesus fez aquele caminho porque ele entendeu que aquilo dali era necessário. Tinha um propósito para ele passar por aquele lugar. Os discípulos estavam preocupados com alguma coisa errada? Não. Se a gente não come, a gente morre, né? Ainda, né? Vai ter um tempo que a gente não vai ter problema com comer e não vai morrer. Mas enquanto nós não tivermos um corpo que o Senhor vai nos dar, nós precisamos de comida. E aí que eu quero começar a chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: nós temos que focar na visão certa. A visão certa é o propósito que Deus tem para nós aqui neste mundo. Nós temos que comer, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer as nossas coisas que são na nossa responsabilidade aqui neste mundo. E não apenas responsabilidade, mas as nossas necessidades básicas, como beber água e comer. Mas o mais importante é fazer a vontade do Pai. O mais importante é você enxergar a sua missão. E a nossa missão é o que Jesus ensinou aqui para eles. O que valia mais a pena é ele pregar sobre ele. Ele era o evangelho, né? Então nós pregamos sobre Jesus, mas ele pregou sobre ele. Ele se pregou, ele se identificou, ele se revelou. O evangelho já está todinho pronto. Ninguém não tem mais nada para acrescentar. Nós só precisamos repetir aquilo que ele fez. Ele morreu na cruz para salvar os pecadores. Nós só temos que contar como a mulher contou. Nós só temos que ir para as nossas Samarias e contar aquilo que Deus tem feito e faz na nossa vida, para que pessoas possam então serem desafiadas a ter um encontro com Jesus. Porque foi o que aconteceu. Aquela mulher testemunhou e eles quiseram ir pessoalmente para ver quem era aquele homem especial. Mas vejam bem, vocês não dizem que ainda falta 4 meses para ceifa? Olha, eu podia ficar falando um bom tempo sobre isso aqui. Eu vou tentar resumir tudo falando pouquinho.
muitas das vezes a nossa experiência estraga. Comuniquei bastante? Espero que sim, porque é uma frase simples, mas na verdade, há muitos pastores na África, quando eu prego, que eles dão mais valor para o protocolo. Algum missionário esteve lá no passado e ensinou que eles tinham que fazer de uma determinada maneira o culto. Então eles repetem aquilo igual um papagaio. Eles não estão preocupados em endereçar às pessoas aquilo que as pessoas precisam ouvir do Evangelho. Eles estão preocupados em imitar aquilo que o pregador, há X anos atrás, ensinou para eles. Eles vivem da história, eles vivem da experiência. Eu geralmente, quando eu falo isso lá na África, eu pergunto para eles assim: escuta, quando você trabalha na agricultura, você olha o campo e você já sabe se está pronto para colher ou não, né? Se você mexe com machamba, a machamba, que é trabalhar na agricultura, é a palavra que eles usam lá. Quando você está trabalhando na roça, você não precisa que alguém venha te dizer que o milho já está bom. Você já tem, você sabe, você olha, não está na hora de colher. Isso é a nossa experiência. Às vezes a nossa experiência fala mais forte do que o olhar que a missão é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esta foi a missão que Jesus deu para nós. Esta é a razão da nossa igreja aqui. Olha, vou falar uma coisa aqui que talvez vou escandalizar vocês, mas a missão é mais importante do que o tempo que nós estamos de adoração. Obrigado pelo amém, porque muitos não vão concordar, porque às vezes as pessoas pensam que o mais importante da igreja é estar junto, estar reunido. Não, a igreja se reúne para se preparar para trabalhar. A razão de ser da igreja é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. A igreja se reúne para se equipar, para se preparar, para se desenvolver, para fazer o trabalho. E nós preferimos muitas vezes ficarmos sentados, experimentando aquele tempo gostoso da presença com o Senhor. E que ele muitas das vezes teve que sacudir os discípulos para sair e fazer as coisas. Esse texto também nos sacode. Porque ele está dizendo para as pessoas assim: vocês não acham que sabem das coisas? Vocês não acham que... Ele estava falando de colheita, né? E naquela época, eu estava lendo e vi que naquela época o trigo... na verdade, a agricultura representava 90% da atividade das pessoas lá. Era a agricultura e depois a criar cabras, principalmente ali naquelas montanhas rochosas ali da região de Samaria, onde não dava muita outra coisa para cultivar. Então, vejam bem, eles estavam ali por causa do trigo, e depois do trigo era a cevada. Certamente eles olhavam e podiam dizer assim: não está na hora de colher ainda não. Mas olha o que Jesus disse: abra ou erga os olhos. Meus irmãos, o que nós precisamos no dia de hoje é abrir os nossos olhos, é levantar os nossos olhos para ver. E sabe o que nós vamos ver? Nós vamos ver que os campos estão branquejando, como diz num outro texto. Quer dizer, já está pronto para a colheita. O trigo, quando ele ficava branquinho, porque estava na hora de colher, né? Então, quando ele está branquejando, né, é que já está na hora de colher. Só que o trigo, naquele momento, não estava. Mas Jesus estava dizendo assim: o mais importante não é essa colheita, mas é a colheita que está chegando. Olha, tem uma multidão que está chegando aqui para ouvir e ver que sou eu que estou aqui, o Messias. E se vocês quiserem confirmar isso, o 36, aliás, o 39, vou pular o 36, o 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Aí eles já chegaram, né? Eles já haviam chegado lá e ouviram Jesus, viram Jesus pessoalmente. Então 39 a 42 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher,
que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito, foi o que ela anunciou. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Muitos outros creram por causa da sua palavra, e diziam para a mulher, as pessoas lá, né? Diziam para a mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Missão e visão. O último slide. Por que é que nós não vemos as coisas para fazer? Porque muitas das vezes nós estamos naquela de, vocês não dizem, é a nossa experiência. Eu vou ilustrar isso com uma outra coisa real que aconteceu quando eu fui a Cabo Verde e fui visitar missionários lá. No caso, brasileiros. Então eu fui com um brasileiro que conhecia os missionários naquela região e nós fomos lá para entrevistar. Então eu cheguei na casa de uma família, uma irmã, uma brasileira cheia de cursos de trabalho com evangelização, curso de APEC, quem já ouviu falar aqui, cheio de preparos de como fazer, como evangelizar, como preparar uma história, como pregar o evangelho para as crianças, super equipada. E eu comecei a perguntar para ela, então, como é que nós podemos ajudar a irmã a fazer o trabalho aqui nessa cidade? É muito difícil, pastor. É difícil. Mas o que a gente pode fazer é o que eu estou querendo descobrir. E eu, chato, né? Continuando a perguntar, né? As oportunidades que surgem aqui no lugar para fazer um trabalho de evangelização, como elas surgem? Pastor, oportunidade até tem, mas o problema é que aqui na cidade, quem domina é o padre. E se o padre disser para as famílias, não é para ir assistir nenhum programa feito por esses crentes, não adianta que os pais proíbem os filhos e eles não vão. Então eu não sei como é que eu consigo fazer para mudar essa história. E eu começava, já tentou fazer assim? Já tentamos, pastor, não deu certo. Vocês já usaram um material assim, coisa, já pegaram um filme na rua? Não funciona, pastor. Olha, para encurtar a história, eu gravei a entrevista com ela, terminei a conversa pensando assim, vou embora, estou fazendo o que aqui em Cabo Verde? Não tem nada que eu possa ajudar. As portas estão fechadas, né? Sacudir a poeira, vou embora, né? Saí dali da casa daquela irmã desanimado, sem descobrir o que poderia ser feito para poder ajudar. O brasileiro que nos representa lá nas ilhas de Cabo Verde, que são 9 ilhas, né? Falou assim, pastor, tem uma outra família de brasileiros no mesmo prédio, quer ir lá? Já perdi a viagem mesmo, né? Não adiantou nada, vamos lá. E aí, fomos lá, um casal nos recebeu muito bem, um casal ainda novo, sem filhos, né? Um casal bem jovem, e tinha uma outra missionária lá, naqueles dias lá em Cabo Verde, né? E eu fiz as mesmas perguntas. Então, como é que é a oportunidade para se pregar o evangelho aqui nesse lugar? Lembrando, era o mesmo apartamento. De um andar, eu passei para o outro andar. A brasileirinha falou assim, pastor, tem mais trabalho do que a gente consegue fazer. Como é que é? Não falta oportunidade, nós precisamos de mais gente. Se o pastor tiver material para nos ajudar, nós precisamos muito, porque nós temos falta de material, mas oportunidade tem bastante. Eu não conversei,
Mas e o padre? Porque o padre é da mesma cidade, né? E o padre autoriza a gente a fazer desde que a gente faça o estudo lá na paróquia dele. Ah, é? E você vai lá na paróquia dele para fazer o estudo? Sim, nós vamos lá. Ele deixou. Ele disse que eu podia pregar tudo que estava na Bíblia. Ah, é? Então você não teve... Olha as barreiras que Jesus não... Jesus podia ter... Não vou passar por Samaria, né? Esse pessoal é pagão. Esse pessoal é problemático, né? Ele rompeu cultura e rompeu problemática de religião, não foi verdade? Não falei antes? Esse casal rompeu isso também. Os irmãos acreditam que a palavra de Deus tem poder? Eles foram pregar a palavra de Deus lá dentro da igreja católica. Vocês acreditam que é a palavra ou é o lugar? Eu falei para eles, amém. O que eu posso fazer para ajudar vocês? Pastor, nós precisamos de mais de material. Eu falei, quanto material? Eu tenho material à disposição para mandar para vocês aqui, para vocês fazerem o trabalho. Vamos providenciar para vir uma pessoa para fazer treinamento de como usar o material, e vocês podem utilizar. Mas vocês não têm, mas vocês não têm mesmo dificuldade, coisa. Pastor, o problema é o seguinte, na verdade, depois que a gente ensina as crianças falam para os pais. E os pais vêm perguntar para a gente sobre aquela história da Bíblia, sobre aquele ensinamento. E aí eles acabam indo para a nossa reunião. Mas só que a reunião nós não fazemos na igreja, não. Nós alugamos um galpão lá, alugamos um lugar, onde eles podem ir e não cria problema com o padre, não cria problema com ninguém. Romperam as barreiras. Sabe o que aconteceu? Eles tinham visão do que era para fazer. Eles estavam com a missão clara na mente deles, que o mais importante era pregar a palavra. E nós muitas das vezes ficamos pensando assim, vamos trazer as pessoas na igreja para elas se converterem. Não falamos isso muitas vezes? Nós queremos trazer as pessoas para o nosso contexto, para as pessoas poderem ouvir o Evangelho, quando Jesus foi aonde as pessoas estavam. Nós temos que ajustar a nossa visão. Nós precisamos levantar a cabeça. Nós precisamos olhar a realidade do ministério que o Senhor colocou para nós. O ide de Jesus não é uma questão de opção. É uma questão de que se você é crente, você está envolvido. Eu lá na África, para eles entenderem isso que eu acabei de dizer, eu não digo só da maneira que eu disse, eu pergunto para eles assim, tem mangueira aqui no país de vocês? Tem muita mangueira na África, tem mangueira, né? Aliás, no mundo inteiro tem mangueira, né? Tudo que é lugar. Tem mangueira. O que a mangueira dá? Dá manga, pastor. Isso, legal. Tem goiabeira aqui? Tem goiabeira aqui, Angola, Moçambique. O que a goiabeira dá? Dá goiaba. E aí eu, conforme eu vou olhando lá, né, eu vou vendo as frutas que estão ali por perto, eu vou inventando, eu vou falando assim, a árvore, ela tem valor pelo fruto que ela dá. E aí eu pergunto, depois de fazer essa historinha e brincar com eles um pouquinho, eu pergunto assim, o que o crente dá? E aí eu deixo essa pergunta para os irmãos responderem. O que o crente dá? Nós espiritualizamos toda vez quando se fala nisso. O fruto do Espírito. O fruto do arrependimento. Está certo? Está na Bíblia também. Mas Jesus disse simplesmente antes de ir embora, que foi a coisa mais importante. Quando você vai se despedir de alguém, você fala a coisa mais importante, né? Jesus, antes de ir para o céu, ele falou assim, agora é o seguinte, espera um pouquinho, que eu vou dar poder para vocês, mas depois vocês vão fazer o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ou ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. O que o crente dá? Discípulo.
Não vou dizer crente, que alguém pode pensar cretino, né? Não, não é cretino, é crente. O crente da crente. E nós, muitas das vezes, não temos esse foco na nossa visão de ministério. Nós transferimos essa responsabilidade, muitas das vezes, para o pastor, para um evangelista, para alguém que tem, talvez, um pouco mais de facilidade para falar. Aliás, deixa eu refletir aqui um pouquinho mais profundamente, rápido, né? O que é ser discípulo, né? Quando nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, você se torna discípulo, não é? Você é discípulo de Jesus? Amém? E Jesus estava com os seus discípulos ali, e ele disse para os discípulos: ide por todo mundo. Então ele disse para todos nós aqui que somos discípulos. Meus irmãos, esta é a visão que eu queria dar para os irmãos sobre o grande desafio da nossa missão aqui neste mundo. Que nós possamos estar buscando as oportunidades, como Jesus usou a oportunidade. Ele podia ter ido pelo caminho mais fácil, mas ele foi pelo caminho mais difícil. Por quê? Porque era necessário. Nós temos que colocar na nossa visão o seguinte: não importa o que a gente aprendeu, o que a gente aprendeu só serve para você não cair nos mesmos buracos que outros já caíram. Ou para que você enxergue que vem correntezas, às vezes, vem veículos dos lados e podem criar problema cruzando o seu caminho. Então você tem que ser firme naquilo que você está fazendo, para estar preparado. A história nos ajuda a estarmos preparados para o futuro. Não é para ficarmos presos no passado. Então, vejam, por que nós não vemos? Porque nós dizemos, ou então porque nós temos que abrir os olhos, né? Como é que nós podemos ver, então? Tem que abrir os olhos. Nós temos que reconhecer que essa é a realidade. Se nós começarmos a ficar acomodados, nós não vamos nunca ter a preocupação de mudar. A gente só vai fazer exame de vista quando a gente já não está enxergando mais nada, né? Só que nem eu que já o óculos já não está dando mais, então temos que ir fazer o exame de vista para melhorar o foco. Mas a tendência nossa é procrastinar, não é? A tendência nossa é empurrando. Enquanto está dando para enxergar, a gente vai, né? Abra os olhos. E por fim, o que nós vamos ver? Os campos maduros. Vejam o exemplo lá de Cabo Verde. Uma olhava o campo verde, não tinha como colher. E a outra família, o outro casal de missionários no mesmo lugar, só via oportunidades. Tudo depende da maneira como nós estamos olhando para o objetivo. Quantas vezes nós paramos aqui, ao redor aqui de onde nós vivemos, e nós olhamos ao redor, né, Cacau, e olhamos assim, é muito difícil evangelizar aqui nesse lugar, né? Nós estamos com foco errado. Quando eu penso assim, quando nós pensamos assim. Porque, na verdade, o evangelho, a semeadura, ela já foi feita. O que nós estamos sendo chamados agora é para colheita. Não é quando o tempo era antes de Jesus, que ainda o evangelho precisava ser concluído. Ele foi concluído com Jesus. A mensagem já foi concluída, já foi completa. Agora é a hora da colheita. Então nós ficamos às vezes preocupados porque não tem oportunidade. Não, nós temos é que mudar talvez a maneira como nós olhamos o campo, para que nós possamos enxergar as oportunidades aonde elas estão. O cartão que a Everton fez tem o endereço da igreja, né? Pois é, eu já tinha falado com o Cacau isso. De vez em quando eu encontro com um brasileiro aqui e eu fico com vergonha de convidar, sabe por quê? Porque eu não sei o endereço de cor. Mas de vez em quando eu encontro com um brasileiro aí na cidade. Às vezes eu estou no Publix, estou lá no Walmart, aí eu escuto falando em português, você brasileiro.
é a porta de entrada, né? Brasileiro, você também, dali um pouco está batendo papo. Pessoal, geralmente a pessoa que está se mudando, ela está carente exatamente de relacionamento. Então você chega para ele assim, olha, se você quiser conhecer um grupo de pessoas aqui na cidade que está conseguindo fazer a diferença aqui, ó, tem um endereço aqui para você ir lá. Isso é uma oportunidade. Veja que isso tem que fazer parte da sua cabeça. Esse tipo de visão tem que estar dentro da sua missão aqui. Senão, você vai colocar outras prioridades como mais importante. Comer era importante, descansar era importante para Jesus. Ou será que ele não estava? Estava cansado, ele disse lá. Mas o mais importante era fazer a vontade do Pai. Para Jesus, o grande ensinamento aqui, o que Jesus nos ensinou nisso daqui é o seguinte: nós temos que ajustar o foco da nossa missão. E isso começa com a nossa visão de ministério. Temos que entender o que é que o Senhor quer de nós, aqui neste mundo. Nós fomos salvos para multiplicar. A transformação começa na nossa vida. O fruto de arrependimento começa conosco. As mudanças acontecem conosco. E é por causa disso que nós temos autoridade para falar. Mas tem que falar. Tem que falar. Amém?